Não quero incomodar vocês, mas tem como vocês ficar de pé só um instantezinho? Vamos fazer uma oração. Quero orar aqui por minha esposa, por essa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos, Pai amado, a vida de Edinalva, Senhor, nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar vindo sobre a vida dela, Senhor, e venha estar usando ela, Pai, tremendamente, Senhor. Pai, que venha ser o Senhor, Pai, a estar falando nessa noite, Senhor. Que não venha sair nada, Senhor, dela, Senhor. E tudo que for falado, Pai amado, possa vir ser dito, Senhor, diretamente, Pai amado, dos céus, Senhor. Toda palavra, Senhor, que não venha sair nada do homem, Senhor, mas sim de Ti, Senhor. Que o Senhor possa vir estar usando ela, guardando a vida dela, Senhor. Livrando ela, Pai amado, de toda retaliação, Senhor, do inimigo, meu Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar guardando ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Mais uma vez, nós todos reunidos na casa do Abba. E hoje eu fiz uma oração tão rápida, porque eu disse, Senhor, eu queria que hoje meu esposo fizesse a abertura para ele orar por mim. E eu falei para ele, eu disse, Tony, eu queria que você orasse hoje por mim. Ele, eu nem vou fazer a abertura. Eu digo, mas eu queria assim mesmo. Aí, o que foi que aconteceu? Ele foi escalado para fazer a abertura. Eu digo, tá vendo como Deus responde a nossa oração? Eu falei para ele, Tony, você é o meu sacerdote. Você é o sacerdote do lar. Você é aquele que Deus colocou na minha vida para orar e interceder por mim. Sabe por quê? Eu acho que eu não me lembro de ter sofrido tanto ataque no meu corpo antes de uma pregação, como eu sofri de ontem para hoje. Por incrível que pareça, dores que não existiam, dor de garganta, corize, dor de barriga, eu sem entender, e pedindo a Deus a palavra, clamando a Deus, que parece que fugiu foi tudo, e Deus tem misericórdia de mim. E eu fui clamar a Deus, em casa sozinha, eu me prostrei literalmente no chão, com a cara no pó, e eu buscando o Senhor, Senhor, dá-me a palavra, e nem as ministrações que eu já tinha, eu conseguia organizar na minha mente. Mas quando Deus me deu a palavra, eu entendi. Eu digo, uau, Deus, Ele primeiro me trata, Ele primeiro nos trata, para depois nos usar. Porque eu fui, a oração, a ministração que Deus me deu, Ele me deu um tema que fala sobre relacionamento com Deus através da oração. Relacionamento com Deus através da oração. E eu vivi isso. Eu precisei clamar mesmo ao Senhor, depender do Senhor 100%, de sofrer até ataque no meu corpo físico, que eu digo, as coisas de Deus comigo é estreito. É por isso que eu digo, eu não posso fugir. Porque no dia que eu fugir, eu não tenho tempo para voltar. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. No livro de Neemias. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Segunda-feira nós tivemos uma ministração muito forte, que a nossa amada irmã Simone trouxe, falando sobre a palavra, a Bíblia mesmo, a Bíblia em papel, essa que nós devíamos trazer. E eu estava falando para Deus, eu digo, Deus, para Tony, eu digo, Tony, como Deus tem chamado a igreja a voltar para
a base, para o básico. Deus tem convidado a igreja para voltar à leitura da palavra. Aquilo que Deus manda, que Deus fala, que nós temos que meditar nessa palavra, dia e noite. Que ela deve ser ensinada aos nossos filhos. Fala que tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás sentada em tua casa e andando pelo caminho. E Deus tem chamado nós, não é o mundo, a igreja, a voltar à prática da leitura da Bíblia. Às vezes eu e você podemos dizer assim, não, mas eu leio a Bíblia, eu leio no meu celular. Mas se Deus está nos chamando para voltar a essa prática, é porque nós precisamos ler mais, nós precisamos buscar mais. E Deus traz o complemento da oração. A oração é o que mais o diabo tem minado no meio da igreja. Presta atenção quando alguém convida você para orar ou fala de oração. A primeira coisa que você sente é uma inquietação. Eu tenho 1000 coisas para fazer. Então, quando vai orar é aquela oração tão corrida, que não dá tempo nem dos seus pensamentos se acalmarem. Imagina dessa oração chegar até o Senhor. E eu fui testada nisso. Antes de subir aqui e falar sobre uma coisa que eu falo sempre, que é sobre oração. E no livro de Neemias capítulo 1, a partir do verso 2, a partir do versículo 2, diz assim: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos
rejeitados estejam pelas extremidades do céu. E de lá os ajuntareis e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu povo. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Nessa passagem de Neemias, eu encontrei vários tipos de oração. Mas antes de eu falar desses tipos de oração, eu vou falar um pouquinho sobre Neemias. Quem era Neemias? Neemias era um judeu de nascimento, mas que servia o rei na Babilônia. Ele era copeiro do rei. Ele não era qualquer pessoa. Quando se fala em copeiro, o copeiro do rei era aquela pessoa que servia pessoalmente o rei, que tinha acesso ao rei. Mas quando você vai ler o livro de Neemias, você vê que ele tinha acesso ao rei e à rainha. E o rei e a rainha tinham carinho por Neemias. Neemias não era escravo. Mas isso já passava cerca de mais de 70 anos, em que não havia mais aquele cerco babilônio em Jerusalém. E muitos daqueles que não foram levados escravos, ou muitos dos que fugiram, voltaram para Jerusalém. Neemias nunca tinha ido em Jerusalém. Neemias não conheceu Jerusalém. Ele nasceu na Babilônia. Mas mesmo assim ele lembrou do seu povo. E ele pergunta a Anani, que ele fala, um dos meus irmãos, como vai o nosso povo? Como está Jerusalém? E ele responde que aqueles que não foram levados cativos estão passando necessidade, estão passando fome, eles não têm nada. E Jerusalém, os muros foram destruídos, não tem nada. Neemias poderia pensar, eu estou bem, eu vivo uma vida boa, eu não sei como estão eles, porque eu não vejo, eu só ouvi falar. Mas a palavra diz que ele se entristeceu. Ele se entristeceu e a primeira atitude de Neemias, a primeira oração de Neemias, a gente se encontra lá no começo. Ele se entristece, ele se angustia, e ele chora, e ele fala, estive ali, chorando, clamando, lamentando pelo meu povo, jejuando pelo meu povo. A primeira oração de Neemias é a de humilhação, é a de lamentação, pela situação do seu povo e não pela situação dele. Ele, nesse momento, ele se tornou um intercessor. Ele entendeu que a oração dele, que o clamor dele moveria o coração de Deus. É tanto que ele diz, ouve, Senhor, esteja atento à voz do teu servo. Abre os ouvidos e olha o clamor do teu servo. A primeira coisa que ele faz, ele se humilha. Ele se entristece com a situação, ele ora, ele jejua, ele se separa por um tempo. Ele sente aquela dor. Depois, ele se levanta. Ele entende que é preciso se levantar, que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso se erguer para fazer algo. A primeira oração, a primeira característica de Neemias é a oração de humilhação.
de lamentação. Ele sente a dor do seu povo e ele se coloca no lugar do outro. Isso é ser o intercessor. É olhar para a dor do outro como se fosse a sua. É olhar para o outro e clamar a Deus e chorar junto a dor do outro. É muito fácil, muitas vezes, orarmos. Orar não é difícil. Quando você faz uma oração superficial. Quando alguém olha para você e diz, ore por mim, porque eu estou enferma, e você levanta a mão, e você ora, e você vai para o seu lugar, independente da pessoa ser curada ou não, muitas vezes a gente acha que está nas mãos de Deus. Mas muitas vezes, você ora por a pessoa, mas você vai embora e você sente o desejo de estar ali em intercessão, clamando a Deus por cura, clamando a Deus por libertação. Gente, eu já chorei por pessoas que nem, digamos assim, nem vão com minha cara. Por situações de pessoas, de saber que alguém da família, a pessoa está passando por alguma situação, e eu chorar a dor daquela pessoa. E por eu fazer isso, uma vez uma pessoa olhou para mim e disse, você é muito infantil, você é muito inocente, você é muito besta, a pessoa nem gosta de você e você vai chorar por isso. E daí que a pessoa não gosta, é um ser humano, Deus o ama. Deus o ama. Quando nós não sentimos a dor do outro, nós precisamos de cura. Porque não é eu orar por quem eu gosto. A palavra diz, ora pelos que vos perseguem. Por quem te persegue. Por quem te oprime, por quem te humilha. Ora por essa pessoa. Para que essa pessoa possa achar em Deus transformação, libertação, cura na alma. A primeira característica é a oração de humilhação, de lamento, que eu vou repetir. No versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por alguns dias, orando, jejuando, clamando por uma situação que não era dele, mas era do seu povo, do povo de Deus, da sua Jerusalém, dos escolhidos de Deus, da nação santa, povo escolhido de Deus. Nós precisamos aprender a clamar por aqueles que estão lá fora e clamar por aqueles que estão aqui dentro, fracos na fé. Nós precisamos entender que oração é uma guerra. Oração é uma batalha. Mas à medida que você busca viver uma vida de oração, ela vai tornando-se leve. Não tem como um cristão passar 10, 15, 25, 6, 2, 1 ano de cristão e dizer que não consegue orar. Tem alguma coisa errada. Porque a oração não é só quando a gente necessita. Oração é o que faz nós termos um relacionamento com Deus. Aqui em Neemias vocês vão entender o poder da oração. O quanto Deus respondeu Neemias. O quanto Neemias achou graça aos olhos de Deus para resolver uma situação que não era dele, mas era do seu povo. Depois que ele clama, ele se levanta
E ele se achega diante de Deus. E aí vem a segunda característica. A primeira, ele fez uma oração de humilhação. Ele se humilhou e ele lamentou. Ele chorou. A segunda característica é a oração de clamor. Não existe clamor silencioso. Às vezes a gente diz, temos um clamor silencioso. Clamar é falar em alta voz. Clamar é você abrir os seus lábios e falar com Deus. Para dessa coisa, desse medo, de achar que se eu orar alto, o diabo vai ouvir. Vai e vai ter que sair. Ele não vai suportar, porque quando você começa a orar, que ele quer lhe impedir, você permanece na oração. Os anjos do Senhor vêm ao nosso encontro. E o próprio Deus se inclina para nos ouvir. E o diabo, porque onde chega a luz, as trevas não ficam. Onde há treva, falta luz. Falta presença de Deus. O diabo, ele é gaiatinho. Ele quer fazer medo. Ele quer trazer medo. Ontem, quando eu estava lá em casa na sala, que eu me prostrei, que eu me joguei, eu senti como se algo chegasse perto de mim. Na mesma da hora, eu levantei a minha cabeça, eu digo, Gracinha, aqui não. Eu vou orar. E eu fui orar. Eu chorei, fiquei toda catarrenta, olho inchado, eu louvei, eu adorei, sozinha em casa. Isso para mim era tão difícil, eu tinha medo até das panelas batendo, eu ouvia a panela batendo, eu ouvia tanta coisa. Hoje em dia, se eu ouvir, eu levanto para ver o que é. E se for o diabo com Gracinha, eu vou logo orar, que é para ele sair. O poder da oração. Versos 5 e 6. Vamos ler. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. No clamor, ele fala. Ele diz, e diz, Senhor Deus do céu, grande, temível. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece quem é Deus, porque quem se achega diante de Deus, não vai se achegar achando que chega diante de uma mera pessoa conhecida, ou de um mero humano. Não, ele é poderoso. Ele continua sendo poderoso. Quando você vê, muitas vezes, aqueles memes, sei lá, aqueles vídeos que as pessoas gostam de colocar Deus e o diabo ali numa queda de braço. Quem disse? O diabo não aguenta, gente. Deus, ele não perde para o diabo. O diabo não pode, nem tem como medir forças contra Deus. Deus é que é poderoso. A palavra diz que se nós devemos temer, tema aquele que tem o poder de lançar a sua alma, tanto no céu como no inferno. Sabe quem é que tem esse poder em nossas vidas? Deus. É o único que tem o poder de lançar a nossa alma
no céu e no inferno. A palavra diz isso. E a gente fica temendo um demônio, um diabo que quer ser igual a Deus e não se assemelha. A oração, ela faz o diabo fugir. Quando nós nos achegamos diante de Deus com a certeza e crendo quem Deus é, nós somos respondidos. Hoje Tony olhou para mim e disse: Edinalva, ore para você ficar milionária. Eu digo: por quê? Não, porque tu disse que queria que eu orasse por tu, fizesse a abertura. Eu digo: Tony, Deus ouve a oração. Deus testa. Eu queria que você orasse por mim, meu esposo, meu sacerdote, que está ali me cobrindo em oração. E Deus responde assim, ó. Deus respondeu assim também a Neemias, ó. E ele clama, reconhecendo quem Deus é. Ele fala: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Não só o ouvido, Deus não faz assim, ó. Não, Ele está aqui, ó, contemplando. Ele está ouvindo. Quando você dobra os seus joelhos, a primeira pessoa que chega, que está ali com você, que já está, é o Espírito Santo, não é o diabo. Irmã, mas eu tento, é difícil. Insista, permaneça. Porque chega um momento que o diabo vai ter que fugir. Eu falei para a Tônia, eu disse: amor, nós paramos muitas vezes de fazer as coisas para o Senhor, de estar na igreja, de clamar, de buscar, porque nós encontramos resistência. Resistência na igreja, resistência dos irmãos. As resistências muitas vezes não é porque o irmão nos odeia, nem quer nos paralisar. É porque nós precisamos também ser forjados. Nós precisamos estar ali em pé. A palavra diz que nós precisamos buscar ser fortalecido para que no dia mau a gente possa resistir, ter resistência, não cair, não retroceder. Só que eu falei para Tony, só que as resistências a gente vai ultrapassando. Elas vão ficando mais fácil lá na frente, não, mas a gente passa. Ela passa as resistências. Oração é desse jeito, você vai resistindo. Você se ajoelha e você não sabe o que ora. Você não fala nada com nada. Mas aí depois você vai para a palavra. Você ora a palavra. Você busca na palavra. Tem uma irmã que eu passei várias coisas sobre orar a palavra. A oração dela hoje em dia é tão linda. Eu fico olhando, eu digo: que linda. Geni, tem uma fome, uma sede, uma vontade de aprender. E ela vai, e ela busca, e ela orando. Eu digo: meu Deus, que oração linda. Como mudou? A diaconisa Fábio olhou para mim, eu digo: mudou. Porque entendeu o que é orar, o que é buscar, o que é você orar a palavra. Então, ele clama ao Senhor e pede que o Senhor ouça e olhe aquilo que ele está clamando. A terceira característica é a oração de confissão. Eu falei para vocês que Neemias, ele estava na Babilônia, ele era copeiro do rei, tinha uma boa vida, uma vida estável. Ele não nasceu em Jerusalém, ele já nasceu na Babilônia, mas judeu de nascimento. A própria palavra fala que ele é judeu de nascimento. Mas ele faz uma oração de confissão. Vamos lá no versículo. No verso 7. Diz assim. Temos para o 6. Que é parte B, mas eu vou começar do 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de toda corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ele faz uma oração de humilhação, ele se humilha. Depois que ele se humilha, ele clama a Deus, porque ele sabe que Deus ouve, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo e que Deus escuta. E a terceira, ele faz confissão dos pecados de Israel. Ele reconhece que a situação de Israel é por conta do pecado, porque eles deixaram de guardar os mandamentos do Senhor, porque eles esqueceram o Senhor, não guardaram ali no coração a palavra do Senhor, que é o que nós devemos guardar. Guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E ele diz: Senhor, é como se ele dissesse: Senhor, eu reconheço que a situação em que Jerusalém se encontra é porque nós abandonamos o Senhor. Nós não guardamos os teus mandamentos. Nós não adoramos a ti. Não levantamos altares de adoração a ti. Não sacrificamos ao Senhor. Nós abandonamos o Senhor. Ele chega diante de Deus com sinceridade. Quantas vezes eu e você foi sincero diante de Deus? Quantas vezes de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa pelos meus pecados? Não, Senhor, perdoa pela pornografia que eu ando assistindo. Perdoa pelos vícios que eu tenho. Perdoa por muitas vezes o Senhor me chamar para orar e eu, fingir que não ouvi, que não entendi. E uma coisa que a gente precisa pedir perdão a Deus: perdoa por não estarmos guardando a tua palavra. Porque não tem como guardarmos a palavra de Deus se nós não a conhecemos. Se você não lê, você vai guardar o quê? Alguns pedaços, alguns trechos que você escuta na internet? Algum trecho, alguma pregação que você escuta na igreja? Como vou guardar as palavras do Senhor? Como? Isso é tão forte. Eu passei por isso, porque eu digo: Senhor, o que é que eu vou ministrar? O que é que eu vou pregar? E eu fiquei pensando, eu digo, corri nos meus cadernos, em pregações que eu coloquei lá, que eu nunca ministrei, que eu disse: olha, Tony, Deus está falando isso aqui comigo. Não é pregação, são palavras que Deus fala comigo. E eu vou lá e anoto versículos e não veio. E quando eu precisei clamar, e precisei passar a tarde clamando, orando, a ponto de sentir dores no meu corpo, de adoecer. Quando o Tony chegou, eu estava deitada, prostrada, tinha tomado remédio, que quem me conhece sabe que eu só tomo remédio se eu estiver nas últimas. Mas Deus, Ele teve que me tratar para trazer uma palavra dessa. Quando eu estava lá, que Deus me dá o tema da oração, eu digo: Senhor, e eu vou buscar em quê? Tenho vários livros de oração. E comecei a folhear. Folhei um, folhei outro. De repente está uma pilha de livros e nada. O Espírito Santo disse: lembra da oração de Neemias. Mas a oração de Neemias que ele falou não é esse monte de coisa aqui não, que ele
que eu fui estudar e o Espírito Santo foi revelando, não. Foi a oração mais rápida que foi atendida de Neemias, que eu vou deixar lá para o final, para vocês ficarem curiosos. Foi essa oração, e Deus até me lembrou que há muitos anos atrás, no começo da minha conversão, a pastora Rita, que era minha pastora na época, que já dorme no Senhor, ela pregou sobre essa oração de Neemias. Gente, tem quanto tempo de convertido? 19, 18? Uns 18 anos de convertida. E o Espírito Santo me trazer a memória. 18 anos, o Espírito Santo me trazer a memória, uma pregação sobre oração, lá no começo da conversão. Deus trata, eu digo, Deus, como o Senhor precisa, me trata para poder me usar. Sabe por quê? Eu fui sincera diante de Deus, eu digo, Senhor, o Senhor não me usa, sabe por quê? Porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu não tenho nada para oferecer aos irmãos. Eu falei para Deus, fui lá em casa, eu brigando, faz pouco tempo, brigando com o Senhor. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Por que é que o Senhor vai me usar? Por que é que o Senhor vai me querer? Não sei falar, não tenho eloquência, não sei de nada. Financeiramente eu não tenho nada para lhe oferecer, para contribuir na tua casa. E disse, eu não vou mais buscar, não vou mais ler Bíblia, não vou mais fazer nada. Depois, eu tive uma experiência com Deus, eu aqui na igreja, e eu comecei, o louvor aqui, eu comecei a me entregar, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e comecei a dizer, Senhor, eu entendi. Senhor, eu entendi que realmente eu precisava me esvaziar de mim. Eu entendi o que significa nunca foi sobre mim. É sobre Ele. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Estou falando de relacionamento através da oração. De relacionamento, de você ouvir o coração de Deus. De muitas vezes as nossas orações não serem respondidas, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Não tem como encher um recipiente que já está cheio. Não tem como um copo meio cheio, Deus colocar, mesmo que seja metade, Deus vai colocar alguma coisa. Porque vai estar dividido. É preciso se esvaziar de si mesmo, para que Deus possa nos encher. E é na oração, é quando você dobra os seus joelhos, que Deus revela quem você é. E Deus revelou uma pessoa que se achava a última bolacha do pacote, que sabia de tudo. Gente, sabe o que era que eu tinha audácia de falar? Eu dizia, pregar é fácil, você pega um versículo aqui e você vai pregar. Deus mostrou que não é. Falar bobagem é fácil. Pregar qualquer coisa, como a gente se vê hoje, e não pedir a direção do Espírito Santo é fácil. É muito fácil. Mas trazer a verdade do céu, aquela palavra que vai fazer você sair da igreja não rindo, mas que vai fazer você sair da igreja pensando, meu Deus, eu preciso aprender mais de Ti. Eu preciso ler a Tua palavra. Eu preciso ouvir a Tua palavra. Eu preciso me render diante de Ti. Ele faz essa oração de confissão, reconhecendo que ele pecou, a sua família pecou, e que a situação de Jerusalém era por conta de que eles se afastaram de Deus.
Muitas coisas que vão acontecer em nossa vida, não vai ser o diabo. Será simplesmente nós nos afastando de Deus. Porque quando você se afasta da luz, quem é que vai se aproximar? Se você sai da luz e vai para um lugar escuro, a luz vai ficar lá. A escuridão, as trevas, ela vai atrair os demônios. Então, muitas das coisas que nós passamos, das lutas, é falta de postura. É falta de postura. Irmã, é falta de postura. Porque nós temos tanta desculpa para dar a Deus. Tanta desculpa. Adão e Eva. Adão não fez uma oração de confissão, errei. Não, foi a mulher que o próprio Senhor, que tu me deu. Foi ela. E quem foi que me deu ela? Transferiu a responsabilidade para o Senhor. Nós, muitas vezes, não transferimos para o Senhor, nós transferimos para o diabo. Porque nosso joelho, nem aguenta ficar de joelho, sabe por quê? Porque o joelho é muito sensível. O joelhinho não aguenta. Ai, a pele do meu joelho. Irmã, quem disse que é obrigado a orar de joelho? Como é que você se prostra? Não, eu me prostro em pensamento. Sério? Se o seu corpo não pode se submeter a dobrar os seus joelhos diante do Senhor, você não tem, se nós não temos essa capacidade, esse domínio do nosso corpo de dizer, corpo, dobra-se diante do Senhor. Imagine a nossa mente, a nossa vontade. Ai, por isso que está aí cheio do pecadinho, guardado. Ai, porque eu não posso, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Alimente o Espírito. Amém? Estamos já terminando. A terceira característica da oração. Ele ora a palavra, trazendo ao Senhor a memória do que Deus tinha falado a Moisés em relação ao seu povo. Verso 8 diz assim: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, Deus quem falou a Moisés. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e cumprirdes então ainda que os vossos rejeitados estejam, e os cumprides, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Você pode abrir para mim Deuteronômio. Deuteronômio 30. A partir do verso 1. Neemias, ele fala para o próprio Senhor. Ele traz a memória. Ele não passa na cara, gente. Ele traz a memória. As palavras que o próprio Deus deu a Moisés. Que é essa palavra que se encontra em Deuteronômio 30, do 1 ao 3. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Deus fala que ainda que venha sobre ti a bênção, a maldição,
Ainda que vocês sejam espalhados, lançados fora, porque quando o povo se afastava de Deus, Deus suscitava inimigos para escravizar o povo de Deus. Não era porque Deus queria, é porque ele não tinha proteção de Deus. Se afastou de Deus, os inimigos iam atacar. Se não há defesa, tem ataque. E tornares ao Senhor, teu Deus, tu e teus filhos de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos, e entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará a ela. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra dos teus pais, que teus pais possuíram, e as possuirá, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Neemias chega diante do Senhor e fala para o Senhor, lembra da palavra que o Senhor disse ao teu servo Moisés, que é justamente isso que ele falou em Deuteronômio. Então, como você vai chegar diante de Deus com a palavra dele, se você não conhece o que tem na palavra dele? Isso mostra que Neemias conhecia os mandamentos, que Neemias conhecia e guardava a palavra do Senhor. Mas os de Jerusalém já tinham se afastado. E ele fala, lembra, Senhor, que o Senhor disse a Moisés, que ainda que nós pequemos, se nós nos arrependermos, se nós nos desviarmos do nosso mau caminho, se nós voltarmos a buscar a tua face, o Senhor iria resgatar o teu povo, iria fazer habitar de novo na terra dos nossos pais, e ainda ia fazer prosperar ainda mais que os nossos pais. Ele chega diante do Senhor com uma oração, apresentando a Deus as palavras do próprio Deus. Apresentando ao Senhor aquilo que o próprio Senhor tinha dado como garantia ao povo de Deus. Ore. Você quer aprender mais de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Ore. Não tem como ouvir a voz de Deus sem oração. Porque muitas vezes na oração, eu não tenho nem o que falar, fique calado. Escute. Porque Deus fala. Deus fala. Deus fala. Ele responde. A palavra fala, o próprio Deus fala, clama a mim, e eu responderei. E eu vou anunciar coisas grandes que ainda não sabe. A gente não sabe 1% do que a Bíblia quer nos dizer. Do que a Bíblia tem para nos ensinar. Do que na junção da palavra de Deus, do Espírito Santo, vida é gerada em nós. Da junção do Espírito Santo e da palavra de Deus, vida é gerada. Quer saber como? Quando estava Deus, o Espírito Santo e Jesus
a palavra de Deus pairando sobre a face do abismo. Quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito grita: haja! A palavra, o verbo sai. Quando Deus grita, haja, o verbo, a palavra sai. O Espírito executa. Vida é gerada. Não há vida no crente sem oração, sem palavra, sem Espírito Santo. Quem respalda a nossa oração é o Espírito Santo. A palavra diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Só não aprendemos se não quisermos. Agora eu vou para a última oração. Vou concluir aqui. No capítulo 3, verso 4. A história de Neemias, gente, leiam. Dá uma série. Dá para você passar, acho que mais de meses, só explanando. Porque eu estou falando aqui só do capítulo 1, que é sobre a oração. Lá na frente, no capítulo 7, fala também que ele ora, porque os inimigos, ele sai para reconstruir os muros. Ele sai para levar socorro a Jerusalém. E lá tentam parar a obra. E ele ora ao Senhor novamente. Mas a oração mais rápida, que foi a que Deus me trouxe à memória, de quando eu me converti, há 18 anos atrás. A oração mais rápida a ser ouvida e atendida. Capítulo 3, verso 4. 3:4 diz assim: chega, gente. Fala, Jesus. Me perdi aqui. Eu acho já. O rei manda. Acho que é 2:4. 2:4, desculpa. 2:4. Disse-me o rei. Ele chega diante do rei. E o rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta: por que é que você está tão triste? Deve ser amargura de alma, porque tanto tempo servindo ao rei. E o rei nunca o tinha visto triste. E o rei pergunta e ele fala da situação da sua cidade. Depois que ele fala da situação da sua cidade, diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Preste atenção no que fala.
o rei pergunta: o que queres que eu te faça? Não fala que ele parou e disse: eu vou ali. Não, fala que e eu orei ao Senhor e respondi. Neemias, ele estava tão conectado com Deus, que ele não disse: espera aí, rei, eu vou aqui prostrar meu joelho, eu vou perguntar a Deus, depois eu volto. Não, foi aquela oração assim, ó, rápida. Foi uma oração que eu tive experiência segunda-feira. Segunda-feira, depois da pregação de Simone, eu estava com minha Bíblia assim, a letra tão pequena, eu sentada ali, e eu orei e disse: Senhor, eu quero muito uma Bíblia com letra grande, mas obrigada, Senhor, pela minha Bíblia com a letrinha pequena. E fiquei de boa. Aí lá em casa chegou um casal abençoado e a gente comentou a falar sobre isso. E eu falando: eu tenho vontade, eu quero muito uma Bíblia de letra grande. Aí o irmão saiu e voltou. Gente, não é grande não. Deus faz além do que a gente imagina. A letra é extra gigante. Pode ser besteira, mas para mim é uma oração respondida. É uma conexão com os céus. Quando ele fala: e eu orei ao Senhor e respondi. Deus já colocou no coração dele: pede. E ele pede para ir à cidade. Ele pede cartas para que ele possa ter acesso. Ele pede cartas para que ele receba o que precisa, material necessário para levar para aquela cidade e restaurar a cidade. O poder da oração. Não subestime a sua oração. Não subestime 10 minutos, 20 minutos em que nós estamos ali dentro, que é uma dificuldade, é uma resistência a igreja orar. Fica disperso, se preocupa com 300 coisas, mas não consegue estar em unidade com um irmão em 5 minutos orando. Eu oro em casa. Sinto dizer, se você não consegue orar no lugar que é propício para isso, que é próprio para orar, se você não consegue, como você vai orar em casa, que tem o seu sofá, tem a sua Netflix, tem o seu celular, o seu videogame e 300 mil coisas que você faz durante o dia, fora os afazeres de casa? Gente, nós podemos até tentar enganar o irmão, enganar a nós mesmos, mas não podemos enganar o Senhor. Para onde fugirei eu da tua face? Se eu subo os mais altos céus, lá tu está. Se eu desço ao Hades, lá tu estás. Para onde, Senhor, fugirei eu da tua presença? Não podemos fugir do Senhor, mas Ele aguarda a sua oração. Ele aguarda. Diego, tem como cantar para onde iremos? Para onde iremos nós? Fique de pé. Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Oh, Senhor, só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que, se sabe, declara, do céu, fonte de vida, Emmanuel, com sua glória
ti. Que venhamos nos prostrar, Senhor. Até transbordar. Eu nunca vou Senhor. me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde, Senhor amado, só em Tua presença encontramos vida, Senhor. Iremos nós. Só diante de Ti, Senhor amado santo, encontramos Tu refúgio. tens a palavra de vida eterna. Consegue sonar? Comece a falar com o Senhor. Não espere o louvor. Comece a dizer: Senhor, eu quero ter essa conexão contigo. Senhor, para mim é difícil orar, pois eu não sei. Senhor, é difícil orar para mim porque tem tanta coisa mais agradável. Porque eu ainda não consegui adentrar no Santo dos Santos, Deus, e ter prazer na Tua presença, mas eu quero ter. Senhor, que eu possa me esforçar em buscar a Tua presença. Oh, Santo, Santo e exaltado. Comece a falar com Deus. Não entristeça o seu coração, mas se alegre. Porque a palavra diz que o Pai, o nosso Pai, Ele nos ama. E Ele ensina. Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só em Ti, Senhor, encontramos vida. O pão que desceu do céu. Vem, Senhor, trazendo ânimo ao Teu povo. Fonte de vida. Santo, Santo, Santo. Eu sei que essa palavra vai trazer renovo, Senhor. Que possamos que nós possamos ouvir essa palavra, guardá-la em nosso coração. Até transbordar. Eu enche-nos, Senhor, da Tua presença, Deus. Até transbordar. Oh, Santo, Santo, Santo e exaltado digno. Oh, soberano e santo, 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 vem com Teu derramar. Vem com Tua graça e manifesta, Senhor Deus, a vida eterna. Pra onde iremos nós? Oh, Santo e exaltado, que nós vamos nos alegrar, Senhor amado e santo. Santo. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti. Até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Deus, Deus de renovo, de restauração. Traz um novo ânimo, Senhor, à Tua casa.
Traz um novo ano, um gozo aos teus filhos. Que venham se alegrar, Senhor amado e santo, pela tua instrução. Pai, que nós venhamos crescer, Pai amado e santo, buscando em Ti, recebendo de Ti, recebendo essa palavra, Senhor amado e santo. Pai, que toda resistência, Senhor, à Tua palavra, caia por terra. Nós sabemos, Pai amado e santo, que o inimigo quer minar a oração. Nós sabemos que o inimigo quer calar a Tua noiva, quer calar o clamor da Tua igreja. Mas o Senhor tem trago resposta à oração. O Senhor é o Deus de renovo, Deus de restauração, Deus de restituição. Oh, santo, santo e digno. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Gente, eu sei que palavra de confronto, ela pode doer. Ela pode fazer até a gente ficar com raiva no momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou tão relutante em trazer palavras de instrução, palavras de exortação. Eu resisto. Mas Deus, eu já disse, Deus, eu quero pregar como as pessoas pregam. Que sai todo mundo rindo. Todo mundo ama a pregação. Mas não tem aquele ditado, você não é todo mundo? Eu já falei com algumas pessoas mais próximas, eu mostro aquilo que Deus fala. E com muitas vezes eu quero fugir. Mas uma vez eu lembro que eu falei, eu quero me converter. Como Paulo se converteu. E na época a minha pastora era muito sábia, ela disse, você aguenta suportar o que Paulo suportou? Quantas vezes Paulo, na ministração da sua palavra, era apedrejado e açoitado, mas vidas eram salvas, cidades eram transformadas. Então nós precisamos aprender a receber de Deus a exortação, porque Ele não quer que nós venhamos nos perder. Porque o desejo do coração do Senhor é que ninguém se perca. O próprio Jesus disse, Pai, aqueles a quem o Senhor me enviou, eu não os lançarei fora. E nenhum dos que o Senhor me enviou se perderam, exceto Judas, o traidor. Então que Deus abençoe, que vocês se alegrem na presença do Senhor. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Amém?